Então o alcance dele é ótimo. Então aposte nos Reels. E você pode se perguntar, e quantas vezes eu tenho que postar ou fazer o Reel para o meu Instagram? Pelo menos 3 vezes por semana. Teve semana que eu fiz todos os dias, teve semanas que eu fiz menos. Então você vai ver o que você já tem, o conteúdo que você já tem. E você pode fazer outros tipos de Reel também. Você vai no seu próprio Instagram e começa a assistir alguns para que você tenha algumas inspirações. Então você pode ter um Reel de processo, um Reel fazendo crochê, alguma trend que esteja em alta. Então procure postar pelo menos 3 vídeos nesse formato por semana. Depois desse processo criativo, você já sabe que o Instagram ele gosta de que você trabalhe em todos esses formatos, nos stories, no feed, com foto, com esses reels, uma live, quem sabe. Você vai se planejar para fazer o seu conteúdo, vai te ajudar a chegar num dia e você não saber o que postar, ou vai te ajudar também naqueles dias difíceis, porque todas nós temos. Eu, como te disse, sou mãe, tenho 3 filhos. O meu filho mais novo, por exemplo, como ele ainda é pequenininho, toda hora uma virose diferente. Então tem dia que fica difícil. Então você já ter algum planejamento, você já sabe o que vai postar, isso vai te ajudar muito. É importante você saber que você precisa ter conteúdos para atrair, para criar uma conexão e também para vender. Então, dentro do seu planejamento, você precisa trabalhar essas 3 fases. E, na verdade, é o funil de vendas. Você já ouviu falar no funil? Então, o topo do funil é onde você vai atrair pessoas novas, atrair até mesmo as pessoas que estão ali no seu Instagram, que não estão interagindo muito. O meio do funil é onde você vai gerar conexão. E o finalzinho do funil é onde você vai gerar venda, é onde é aquele post direcionado para a venda. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Um conteúdo para atrair, os Reels são perfeitos, tá? Eles são ótimos, como eu disse, o alcance dele é maravilhoso. Então você fazendo vários Reels, vários formatos, se você tem dificuldade, hoje eu não estou conseguindo, tira um dia, tá? Começa a pesquisar algumas inspirações de vídeos e tira um dia para você fazer só os seus vídeos para os Reels. E você vai, salva no seu celular e posta conforme o dia que você achar melhor. Então, esse tipo de post dos Reels são ótimos para o topo do funil. E um conteúdo de conexão, você pode falar um pouco de você, um pouco de como você começou, fazer um post de apresentação ou um post de inspiração, um post educacional, que aí as pessoas vão começar a se conectar com você. Você pode mostrar dicas de cores, dicas de bolsas, de looks com bolsas. Como eu disse, fazer um post de apresentação. Inclusive é interessante que você faça esse tipo de post com alguma frequência, porque sempre chega gente nova no nosso Instagram. Então é um post que vai gerar conexão. E o conteúdo importante também, que é o post de venda. Quando você tiver já a sua peça pronta, você mostra no seu Instagram, mostra que ela está disponível para venda, tanto no feed quanto no Reel e no Story também. Bolsa disponível para venda, ou que alguma cliente já comprou, mas sempre mostrando que é aquilo ali que você trabalha, é aquilo ali que você vende. Lembrando que todo o seu conteúdo precisa ser um conteúdo de valor, um conteúdo bem feito. Não é aquele conteúdo que você fez só para passar em branco, para não ficar ausente. Mas tente sempre levar um valor, uma dica, uma inspiração, um ensinamento para sua cliente, uma forma de conexão. E lembra, o foco é o seu produto. Acontece muito, eu vou visitar Instagram, os perfis de algumas seguidoras, algumas alunas, e fica um Instagram meio confuso para quem está chegando. Quando eu digo que está confuso, esse Instagram é porque tem muita coisa ali no feed, né? Então, nada impede, como eu disse, de você postar algo pessoal, mas que não seja o foco, não seja frequente. Deixa, por exemplo, uma foto de alguma festa de aniversário que você foi com a família, ou posta no story, uma vez ou outra. Hoje foi dia de comemorar o aniversário de alguém da família, e posta lá. Mas que não perca esse foco. O foco principal é o seu trabalho. O conteúdo em foto também gera bastante engajamento, um alcance muito bom. Eu já tive post só de foto, só de mostrar um novelo com uma agulha e
deixando a foto bem atrativa, e eu tive um alcance absurdo. Um alcance até maior do que alguns outros posts que eu esperava ter um bom engajamento. Falamos sobre foto. Então, lembrando o seguinte, quando você for postar uma foto, seja no seu feed, no story, ou preparar fotos para você fazer esse vídeo que eu te disse, do Reel com várias fotos, lembre-se da qualidade, tá? Dê preferência para ambientes claros, de preferência até com luz natural. Eu já morei em apartamento e eu fazia as minhas fotos do lado da minha janela. Então eu não pegava a luz do sol direta, é só a iluminação natural. Hoje em dia eu moro em casa, eu faço fotos na parte externa da minha casa. Então, se você tem essa dificuldade, separe um local que você saiba que a iluminação é muito boa, tá? Evite usar o flash, que na verdade não use o flash do seu celular. A sua foto não vai ficar atrativa. Iluminações artificiais podem usar? Podem, mas você precisa ter cuidado, usar direitinho para que não tenha sombras e que a sua foto não vai ficar tão atrativa. Então, de preferência, uma foto com luz natural. Então, capricha na sua foto, lembre-se de limpar a lente do celular, algo tão simples, né? Mas às vezes a gente esquece, encosta o dedo na lente do celular e a foto que a gente vai fazer, ela acaba ficando meio embaçada, não dá para ver direito. Então, lembre-se sempre de limpar também a lente do seu celular. Faça um cenário, use algum cantinho da sua casa que seja interessante. E quando você for usar um cenário, não deixe os objetos de algum cenário chamar mais atenção do que na sua foto. Isso eu até abordo melhor em alguns cursos e com minhas alunas da mentoria, que eu aprofundo melhor esse assunto. Se você quiser saber melhor, me acompanha no Instagram e tem novidades por lá. Ainda falando em foto, pode usar filtro nas suas fotos? Não recomendo, porque o filtro pode modificar a cor da sua bolsa, da sua peça que você está querendo vender. E a sua cliente, quando receber a sua peça, pode achar que era uma outra cor e na foto ficou outra. Então evite usar filtro, não use filtro, tá? Posso editar as minhas fotos? Pode sim, para você corrigir iluminação, corrigir alguma cor, ou então até uma sujeirinha. Tem aplicativo que a gente consegue tirar alguma sujeirinha, alguma coisa pequena. Isso também é possível, que eu ensino para as minhas alunas da mentoria e de alguns cursos. E faz parte também dessa criação de conteúdo o engajamento. Então, para que você tenha um bom engajamento com a sua seguidora, a sua cliente, é bom você interagir, responda as perguntas das suas clientes. Quando tiver alguma resposta no seu feed, no seu direct, dê sempre atenção com respostas amigáveis, educadas. Então, dê atenção para as suas seguidoras. E sempre que você fizer um post no feed, você capriche na sua legenda. Quando eu comecei no meu Instagram, eu praticamente não colocava nada na legenda, apenas bolsa disponível e o valor da bolsa. Bolsa com cores, né? Minhas bolsas nem tinham nomes nessa época. E então eu praticamente não usava. Ou quando eu vendia já a peça, eu mudava a legenda da própria foto e colocava peça vendida ou bolsa vendida. Então assim, capricha na sua legenda. Escreva uma legenda. Até hoje eu faço isso. Uso o meu bloco de notas, escrevo a minha legenda como se eu estivesse conversando com a minha cliente, falando da qualidade da minha bolsa, falando como ela poderia usar, e no final da legenda eu deixo uma chamada para ação, ou seja, se eu quero que ela comente alguma coisa, eu quero curtida, ou até mesmo para falar que ela está disponível para venda e o link está na bio. Então sempre finalize com uma chamada para ação. Ter esse engajamento com a nossa audiência é fundamental para impulsionar, para nos ajudar a vender. Tendo um bom engajamento, o Instagram ele vai até entender que o nosso conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então a chance de outras pessoas descobrirem o seu trabalho, descobrirem o seu perfil, aumenta. E eu vou te dar algumas dicas. Por exemplo, se você for trabalhar no Story, se você for colocar algum conteúdo no Story, coloque sempre ali uma enquete com perguntas fáceis. Não precisa deixar para que a sua audiência, suas seguidoras pensem muito. Perguntas fáceis que ela responda mentalmente, sabe? Uma enquete, uma caixinha de perguntas perguntando sugestão de cores. Eu já fiz isso e funciona bastante. Tem uma bolsa aqui no canal que é a bolsa Brigitte,
que ela foi feita desta forma. Eu interagi bastante com a minha audiência no Instagram, mostrei algumas opções de cores, de fios que eu tinha e montei o kitzinho com as cores que eu achei interessante e coloquei numa enquete, e a mais votada foi a que eu fiz a bolsa, que tem aqui, vou deixar no link da descrição, que tem a aula dela da Bolsa Brigitte. E você já tem uma noção de fazer o seu conteúdo para os stories, para o feed, o seu conteúdo do Reel, ou até mesmo da live, se você for fazer. Agora, você precisa aprender o seguinte, entender o seguinte, que é necessário analisar as suas métricas, tá? Você pode selecionar alguns dias da semana, não precisa ser todos os dias, tira um dia da semana para analisar todas as suas métricas, de todos os posts, do feed, do Reel e dos stories, para ver o que está dando certo. Que a dica que eu vou te dar é a seguinte, você viu que um determinado post está dando certo, você pode repetir, fazer mais dele em alguns momentos. Serve também para os stories. Analise as métricas dos seus stories para ver qual que está dando certo, o que o pessoal pula, o que o pessoal volta. E isso tudo indica para você repetir ou não fazer. E um conteúdo que não pode faltar no seu Instagram são os feedbacks. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como você conseguir feedbacks, que tem na descrição, que são técnicas que eu uso, que eu utilizo e que tenho resultado. Então, este tipo de post você precisa colocar também no seu Instagram. Coloque no story, coloque no feed, crie até um destaque com os feedbacks, porque desta forma vai te gerar autoridade. Você vai passar também uma confiança para suas clientes, principalmente para aquelas que nunca te conheceram pelo Instagram. Procure fazer sempre conteúdos de valor, conteúdos que agreguem algo de bom para suas seguidoras. Desta forma, elas vão continuar te seguindo, gostando de te acompanhar, porque elas sabem que ali elas vão ter conteúdo para tirar uma dúvida, uma dica de moda, uma dica de cor, e vai criar cada vez mais conexão com você. Então, antes de tudo, você aprendeu que você precisa identificar o seu público-alvo, definir as suas metas, os seus objetivos, conhecer tudo da sua seguidora, da sua cliente em potencial, passar pelo processo criativo, identificar os formatos do Instagram. Esteja sempre atenta às mudanças do Instagram para que você consiga acompanhar e oferecer conteúdos de valor para as suas seguidoras.